a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, filha. Manda no grupo fazendo favor. Coloca lá para o pessoal ir entrando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós te adoramos, te louvamos, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Aí eu tenho que ir pro shopping, eu tenho que... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, somos dependentes da Tua presença. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abram comigo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra revelada aos nossos corações. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
vidas. Rendemos a Ti, Espírito Santo, tudo que é em nós. Tudo que é em nós, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, 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 Jesus. Te adoramos, Senhor. Shalom. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Todos acharam? Vamos ler o texto. E aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: volta-te ao lago, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo e apanhando grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, porque sou um pecador. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? O Espírito Santo nos confiou essa palavra e como tema, ele me deu o tema da frustração ao chamado quando Jesus entra em seu barco. Vamos orar? Senhor, rendemos glórias ao Teu nome, Pai, e a Ti todo louvor e toda adoração. Espírito Santo, em nome de Jesus, pessoas que vão passar por essa live que estão frustradas, muitas das vezes vivendo até mesmo um momento difícil em suas vidas, ou até mesmo desistindo de um propósito, de um chamado. Senhor, que essa manhã seja a manhã marcada pela Tua presença sobre a vida deles. Senhor, amanhã que o Senhor veio até nós, amanhã que o Senhor entrou em nossos barcos, seja físico ou espirituais. Senhor, que seja uma manhã de milagre nessa manhã. Uma manhã de restauração de esperança. Uma manhã de edificação. Senhor, traz em nós a certeza de que quando o Senhor está dentro dos nossos barcos, há mudança, há transformação, há milagre. Senhor Jesus, transforma em nós a nossa pouca fé, a nossa incredulidade em operação de milagre, em transformação, em fé verdadeira, inabalável. Senhor, em nome de Jesus, restaurai em nós
um novo tempo. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém e amém. Amém? Nós precisamos entender que Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, vai trazer o entendimento de nós que o Senhor Jesus, ele estava vivendo os 3 anos da plenitude do seu ministério. Anos ele que, citado por Lucas, falava sobre um Jesus que não trazia somente o conhecimento, mas a prática de milagres. Lá no versículo 4 ao versículo 5, vai estar escrito: E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando às vezes nós já trabalhamos e tentamos ou insistimos, nós ficamos na mesma situação que Pedro estava naquele dia. Nós precisamos entender que Jesus entra na nossa vida em momentos não favoráveis, em momentos que nos tiram da nossa realidade, em momentos que nós sabemos que somente Ele poderia fazer tal tipo de milagre. Se nós formos analisar no contexto bíblico, Pedro tinha uma profissão. Qual a profissão? Pescador. E nós precisamos entender que cada um que tem a sua profissão, eles sabem o melhor momento de pescar, eles sabem o melhor momento de agir, eles sabem o melhor momento de trabalhar. Só que nós precisamos entender que Jesus veio para mostrar o poder que Deus tinha através da vida dele. O poder que ele manifestaria através do ministério dele. Então Jesus tinha que trabalhar com áreas aonde Pedro não tinha domínio. Entenda bem, Deus está criando situações para tirar do seu domínio e você entender que aonde ele entra, ele faz milagre no domínio dele. Ou seja, Pedro sabia como pescador que o horário melhor de se pescar era no período da noite e no período da madrugada. E Jesus chega no período da manhã. Jesus chega para quebrar princípios e dizer: Pedro, a questão não é você pescar, a questão é com quem você pesca. Porque Pedro até então tinha dado certo durante todo o período que ele pescava. Durante toda a sua vida ele estava vivendo a mesma situação. Todos os dias ele levantava em tal horário, ele ia lá, jogava as redes, pegava uma quantidade de peixes e sobrevivia. Agora Jesus estava trazendo um evangelho onde ele ia ter que sair da sua área de comodismo, aonde ele já tinha pescado a noite inteira e mais uma vez voltaria frustrado. A Bíblia vai dizer que nós muitas das vezes trabalhamos, nós insistimos, nós fazemos de tudo para prosperar e nada acontece. Mas uma vez que nós permitimos que Jesus entre, que Jesus transforme, que Jesus habite a nossa vida, tudo começa a ser mudado. Essa mensagem ela é trazida no livro de Lucas, no capítulo 5 até o versículo 11, para quem já tentou e falhou, para quem está cansado de tentar, para quem já pensou em desistir. Jesus está se manifestando exatamente nesses cenários. Nós precisamos entender que na nossa vida não é diferente. Jesus vai entrar quando nós realmente já não temos recursos nossos. Recursos aonde nós podemos buscar ajuda. Recursos aonde nós tentamos e não conseguimos. É aí que Jesus entra. Apóstolo, por que Jesus vai entrar em cenários aonde é impossível? Por que Jesus vai entrar em cenários aonde se esgotam a possibilidade? Por que Jesus vai entrar em cenários aonde é certeza que pela ótica humana seria impossível? Porque se for em um cenário onde você tem domínio, você diria: eu consegui por meu esforço. Se fosse por uma ótica humana, aonde você consegue resolver, pegar emprestado num banco, você resolver com as suas mãos, você resolver porque alguém te deu uma dica, você sempre vai dizer: eu consegui por mérito meu.
E nós precisamos entender através dessa palavra que Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém, nem comigo e com você que é participante da história. Jesus está dizendo, olha, quando eu entro em algum ambiente é para mostrar que quando eu entro tudo muda e não é por ajuda sua ou de alguém. É porque Jesus faz milagres. Pedro não estava na sinagoga. Pedro não estava na quitanda. Pedro não estava na sua casa. Pedro estava no seu trabalho, no barco, na sua rotina. Deus não espera você chegar no lugar perfeito. Ele entra dentro da sua realidade hoje. Ei, irmão, eu quero que você entenda. Ele está entrando dentro da sua sala. Está sentando ao lado do seu sofá. E ele está visitando a sua vida nessa manhã. Você não precisa estar dentro de uma igreja hoje para receber o que o Espírito Santo quer liberar sobre a tua vida. Deus está trabalhando aonde você está agora, entrando nos ambientes aonde você não poderia entrar. Talvez você está no seu trabalho, na sua casa, na sua rotina e tudo isso se transforma a partir do momento que Jesus entra. Todo o ambiente que eu e você se encontra, todo o ambiente que eu e você está, ele pode se tornar um altar levantado ao Senhor. Desde que nós cremos. Nós precisamos entender que lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, vai dizer, faza-te ao mar alto, volta, lança sua rede de novo para pescar. Pedro era especialista. Só que o que eu acho incrível é que Pedro era especialista em pescar. E ele estava ouvindo Jesus, que era um carpinteiro, que não tinha nada a ver com pesca. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Mesmo assim, Jesus dá uma ordem. É uma ordem fora do padrão. É uma ordem fora da casinha. É uma ordem... Irmão, você precisa entender que os milagres começam quando a lógica minha e sua termina. Era um pescador que tinha anos de experiência ouvindo um carpinteiro. Sabe qual é o nome disso? Deus querendo fazer milagre. É alguém que chega em você e te dá uma ideia. E você diz, mas como pode? Você já tentou e deu errado. É Deus dizendo assim, o outro tentou e deu errado, porque eu não estava no meio do propósito. Mas se você tentar, certamente eu te abençoarei. É sobre eu e você entender que Deus, ele prefere esgotar as nossas possibilidades para poder fazer milagre, para que nós entendamos que não foi pela nossa força, mas porque ele fez. Nós precisamos entender que Pedro era especialista e Pedro já sabia que pescar durante o dia não daria certo. O que eu acho incrível é que se nós formos ler o texto vai dizer assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu, afasta-se um pouco da praia. Peraí, Jesus não pediu licença. Jesus não chegou e falou, me empreste seu barco. Jesus falou, ó, tô entrando, entrei. Afasta o barco porque eu quero pregar para esse povo. Jesus já estava ativando em Pedro algo muito especial. O quê? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ato de você crer sem ver concluído. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pediu que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, Jesus já estava no controle daquilo. Jesus já estava dizendo, quando eu já entro posicionando você no que eu quero. Quando acabou de falar, disse a Simão, faza-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Aí entra uma parte muito importante do texto. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Chega um momento na minha e na sua vida que nós estamos vivendo um momento de frustração.
Só que nós precisamos entender que a chave disso tudo é obedecer apesar de estarmos frustrados. O problema de pessoas que não conseguem concluir milagres em suas vidas, não conseguem prosperar, não conseguem crescer, não conseguem alcançar a plenitude daquilo que Deus tem, é porque está frustrado, decide não obedecer. Ela começa a dizer, não deu certo até agora, eu vou me frustrar de novo. E ela decide desistir. Mas o segredo de Jesus aqui para Simão Pedro foi, na sua decepção, na sua frustração, não desista, me obedeça. Havendo trabalhado a noite toda, Pedro estava dizendo, olha, nós estamos cansados. Eu já lavei a rede, o Senhor já me fez voltar para o mar, para o lago. O Senhor já me fez afastar o barco da praia. Sabe o que é isso? Ser movido por palavras de Deus sem ao menos ter entendimento que Ele já estava nos movendo ao encontro do nosso milagre. Pedro está dizendo, eu estou cansado. Eu tentei. Não faz sentido. Mas o que eu acho incrível é que na parte B desse versículo ele vai dizer assim, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. É o mais de Deus. É sobre a palavra de Deus. Essa frase já mudou tudo, porque Pedro começou a entender que ele já estava tirando do espiritual para trazer no físico. Jesus, quando entra na minha e na sua vida, aí ele já começa a nos levar e conduzir a caminhos onde nós vamos entender que tudo que ele faz é porque ele já está nos conduzindo diretamente ao milagre. Olha que incrível. O único jeito dele fazer Pedro entrar no barco era ele entrar primeiro e dizer, afasta o barco da margem. Jesus já tinha começado a movimentar o milagre. Vocês não estão entendendo. Talvez em algum momento da sua vida Deus está te dando ordens de coisas que você diz, mas não vai dar certo. Eu já tentei e Deus está dizendo assim, mas eu entrei no barco dessa vez. Tente de novo porque agora eu garanto o que eu prometi. É sobre a palavra de Deus e não a nossa. É sobre a direção de Deus e não a nossa. A Bíblia vai dizer que Pedro afastou o barco. E Jesus, já estando dentro do barco, disse, olha, agora lança as redes. E aí Pedro já se apega às frustrações. Já se apega a algumas coisas que ele já tinha vivido naquela noite. Ele já estava cansado. E talvez muitos que estavam à volta de Pedro ali dentro daquele barco, talvez muitos tinham dito assim, poxa Pedro, mas a gente já lavou até as redes. Talvez no meio da sua caminhada, talvez no meio de projetos que Deus te deu, você vai encontrar pessoas dizendo assim, mas todo mundo faz isso. E Jesus está dizendo, mas você não é todo mundo, você recebeu uma palavra minha. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Você está entendendo que Jesus te trouxe a essa live para dizer, eu já estou fazendo milagre, você que não entendeu ainda. Eu já te prosperei. Ei, só está chegando o recurso que você precisa. A Bíblia diz que Pedro diz, mas sobre a tua palavra. O nome disso é confiança. O nome disso é crer. O nome disso é propósito. Essa frase muda tudo. O princípio espiritual que nós aprendemos lendo a palavra do Senhor é sobre a experiência da gente dizer, não vai dar certo. Mas a palavra do Senhor, quando é liberada, é Deus dizendo assim, pode tentar de novo, porque agora eu estou me responsabilizando. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Pare de agir pela sua ótica e entenda que Deus, quando te ordena algo, Ele já se responsabilizou pelo resultado. Ei, não deixe de estudar, não deixe de fazer o propósito que Deus colocou em seu coração. Meu Deus, Deus está me revelando aqui. Você não pode parar aquilo que Deus colocou em seu coração. Tem pessoas que falam, não, mas se você for estudar, você vai sair do propósito de Deus. Se você for ter uma profissão, se você for trabalhar com... Ei, irmãos, a gente muda o ambiente onde nós entramos, não é o ambiente que muda a gente.
O ambiente só tem poder de mudar você quando você não está verdadeiramente firmado. Hã? O milagre da abundância aqui começa no quê? No ouvir e obedecer mesmo sem ver o milagre. É sobre Jesus estar olhando para mim e para você nessa manhã e dizer assim, olha, eu sei que você já foi frustrado, eu sei que você já deixou tantas coisas, mas sobre a minha palavra, tente de novo. Apóstolo, eu já tentei. Aí Deus está dizendo para você, mas você tentou pela sua força, agora tenta pela minha palavra. Ela é suficiente. Apóstola, como assim? Nós precisamos entender algumas coisas. A maioria das vezes que Jesus queria fazer milagre, nós precisamos nos atentar e nos lembrar de momentos de frustração na vida daqueles que ele ia gerar milagre. Como assim, apóstola? Vamos analisar no contexto bíblico inteiro. Eu estou falando entre Velho Testamento e Novo Testamento. Nós vamos ter experiências vividas por pessoas traumatizadas, que para receber milagre começaram a entender, primeiro questionaram o profeta, o homem de Deus, a palavra de Deus, antes de tomarem posse daquilo. Prova, apóstola, a Bíblia vai dizer que a mulher chamada Sunamita, a Bíblia vai dizer que ela constrói um quarto para o profeta. A Bíblia vai dizer que essa mulher viu que ele era um homem de Deus. Ela não construiu um quarto porque ela estava querendo receber algo. Ela construiu porque via nele uma fé inabalável, uma fé de busca, uma fé de obediência a Deus. Ei, vocês precisam entender que muitas das vezes nós não queremos e não podemos negligenciar a autoridade que Deus coloca na vida de alguém. Nós precisamos entender que quando nós entendemos princípios sobre servir, não é sobre receber, é sobre dar. Aquela mulher tinha tudo. O que eu acho mais incrível é que aquela mulher, ela não constrói o quarto dizendo, eu vou construir porque certamente ele é um profeta e vai profetizar na minha vida. Não. Aquela mulher, ela diz, eu vou construir porque vejo que ele é um homem de Deus. O que eu acho mais incrível é que tem homens e profetas que estão sendo levantados por Deus, mas usam do dom para saquear pessoas. Hã? Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que aquela mulher constrói um quarto para o profeta. A Bíblia vai dizer que ela coloca ali tudo separado. Eu quero conjecturar isso com você, parafrasear essa parte. E eu quero que você entre comigo dentro dessa história para entender que muitas das vezes a nossa fala é reflexo das nossas perturbações, das nossas frustrações, das nossas decepções que temos com pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas têm o dom, as pessoas têm autoridade, mas elas usam de forma errada. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele profeta pergunta para o seu mancebo, olha, o que eu poderia fazer por essa mulher? Por quê? Porque ele chegava, ele tinha onde descansar, ele tinha o que comer, ele tinha onde ficar. Só que eu entrando nesse texto, eu preciso que você entenda algo. Nós estamos falando sobre homens e mulheres de Deus que vê um poder aquisitivo em alguém e só porque essa pessoa oferece um café da manhã sente a obrigação de profetizar. Só porque essa pessoa dá um jantar sente a obrigação de dizer algo de Deus, sendo que Deus muitas das vezes não disse nada. Aprenda a sentar na mesa daquele que te serve e seja grato, mas entenda, se Deus não mandou você dizer nada, você não precisa dizer nada. A Bíblia vai nos falar sobre uma mulher que estava traumatizada, porque a Bíblia diz que aquele mancebo diz, ela não tem filho, o marido dela já é velho. E a Bíblia vai dizer que o profeta chama ela e diz, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. E ela olha para o profeta e diz, ah, meu Senhor, não mintas para mim. Sabe o que eu entendo? Ela estava falando sobre a sua frustração. Assim como Pedro disse para Jesus, olha, sobre a tua palavra, eu trabalhei a noite inteira. Eu tô cansado, Jesus.
Mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. Mas Pedro antes expressou a frustração. Aquela mulher estava expressando a frustração dela também naquele momento. Ela estava dizendo, olha, eu já recebi outros profetas, outras pessoas que vieram no nome do Senhor e também já me profetizaram coisas que não foram cumpridas. Sabe por quê? Porque ela deixa bem claro em dizer, meu Senhor, não mintas a tua serva. Ela está dizendo, não precisa profetizar. Só porque eu tô te abençoando não precisa liberar nada. Nós precisamos entender que momento de falar é momento de falar e momento de se calar é momento de se calar. Profeta que é profeta é alinhado com o céu. Ele não vai negociar uma palavra que Deus não falou só para agradar o coração de alguém que tem um poder aquisitivo. Só por causa de alguém que está abençoando a sua vida. Só por causa de alguém que é provedor de alguma forma. Ora, calabaia, sore, revassúpia. Nós precisamos entender que está chegando um momento onde pessoas estão profetizando o que não é de Deus, onde pessoas estão falando o que não é de Deus. Sabe o que está acontecendo? Causando frustração na vida de pessoas. Trazendo traumas. Pode ser que você está como essa mulher. Pode ser que você está como Pedro. Quando Jesus chega até ele e disse, olha, pega e lança as redes de novo. Aí Pedro já começa a lembrar. Eu pesquei a noite toda, Senhor. Senhor, eu tô cansado. Os meus servos estão cansados. Tá todo mundo aqui, ó, já trabalhamos, já lavamos as redes. E o Senhor quer que a gente jogue as redes de novo. Jesus está dizendo, sabe o quê? Olha, eu vim para ensinar que aonde eu entro sobre a minha palavra pode fazer, porque até mesmo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Jesus estava dizendo, eu te curo dos traumas hoje, eu te curo de toda a palavra que não foi cumprida hoje, eu restauro aquilo que foi perdido na sua vida hoje. Deus não trabalha com escassez, Ele trabalha com transbordo, transbordar, é o transbordar de Deus. É quando Deus faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. É sobre você entender que quando Jesus entra no seu barco, aquilo que estava escasso começa a ser tão poderoso, começa a transbordar de uma forma tão poderosa, que você começa a entender o quanto o Senhor fez e o quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós precisamos entender que Pedro diz sobre a tua palavra, que a palavra de Deus aqui, irmão, é suficiente. Talvez você está vivendo um momento de frustração. Talvez o financeiro vai bem, talvez a sua casa vai bem, o seu casamento vai bem, mas dentro de você algo ainda persiste estando mal. E Jesus está dizendo, é porque você não entendeu que esse vazio que está dentro de você é só a minha presença que pode preencher. Ai, Jesus, mas eu já fui frustrado porque eu sofri, porque meu líder, porque fulano, porque Beltrano, porque ciclano. E Jesus está dizendo sobre a minha palavra, lança-te de novo. Lança de novo a sua vida aos pés do Senhor. Lança de novo as redes. Lança de novo. Ei, faça de novo. Isso é para todas as áreas da sua vida. O que eu acho incrível é que quando Pedro puxa as redes começam a rasgar, porque era peixe demais. Era muito grande o milagre que Jesus estava fazendo. E ele faz sinal para os outros. Por quê? Porque quando Deus dá uma ordem para mim e para você, Ele abençoa tão grandiosamente a nossa vida, que todos que estiverem em volta de nós vão prosperar e ser abençoados. Só que o que eu acho mais incrível é que todo mundo ali foi abençoado. Então voltaram. E a Bíblia nos diz lá no versículo 8. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Vai dizer, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-se de mim, porque eu sou um pecador. É sobre Pedro estar reconhecendo a grandeza de Deus. É sobre Pedro não celebrar
aquele momento, mas entender e se aquebrantar, dizendo: Senhor, eu encontrei a verdade e a verdade está na sua presença. Eu preciso trazer diante de ti, não que eu sou algo, mas que eu preciso ser algo contigo. É sobre nós entendermos que é Jesus revelando o interior de Pedro, dizendo: eu já sei que você é um pecador, mas eu vim por causa disso. Jesus não está dizendo: eu preciso de alguém perfeito. Jesus está revelando algo profundo, que antes do nosso chamado, vem em nós a consciência. Sempre quando você for fazer algo para o Senhor, sempre quando Deus for te dar um chamado, sempre quando Deus for levantar algo na minha e na sua vida, primeiro vai vir em nós a consciência de que nós não merecemos. É Jesus dizendo: não é por você, é porque eu sou. Deus, ele não cancela a chamada de alguém porque é falho, porque é pecador. Ele chama quem é pecador e transforma. A Bíblia diz no versículo 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Leia comigo, vai estar escrito assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração poderosa se apoderou dele de todos os seus companheiros, também como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus: Simão, não temas. Agora serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma palavra, Jesus vem e fala: olha, você é pecador demais, mas ainda assim eu tenho um propósito. Você pode não servir para outras coisas, mas você serve para o meu reino. Jesus diz: não temas. É sobre você ter um propósito diante de Deus. Pedro, agora que era um pescador, recebe diante de Jesus uma nova identidade. Que identidade é essa? Ele deixa de ser pescador para agora ser pescador de homens. No original, pescar significa capturar e dar vida. Ou seja, não é destruir pessoas, é resgatar elas. Não era sobre resgatar peixes, agora seria sobre resgatar vidas. Verdadeiro discipulado, irmãos, vai exigir renúncia, sacrifício, percas, tempo. Não é sobre aceitar Jesus hoje e pronto, tá tudo certo. É sobre se ser discipulado. É sobre se ser cuidado, ensinado. A Bíblia vai dizer, Lucas 5, versículo 11, na parte final vai dizer: e deixaram tudo e o seguiram. Tá falando sobre o quê? Sobre eles deixarem as áreas que antes era conforto para eles. Eles deixaram os barcos, eles deixaram as redes, eles deixaram a segurança, a profissão deles. Seguir a Jesus vai te custar tudo, mas vale mais a pena. Porque servir a Jesus vale mais do que tudo. Apóstola, como assim? Abra comigo Isaías. Cantares, Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 8, vai dizer assim: então disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com essa brasa tocou em minha boca e disse: eis que ele me tocou, e os teus lábios de toda a iniquidade foi tirada, e perdoado estão os seus pecados.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos falando sobre Isaías. Isaías também tinha suas deficiências. Isaías também tinha as suas dificuldades. Isaías estava dizendo: ai de mim, assim como Pedro também disse: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Isaías também estava dizendo: olha, eu reconheço, eu sou uma pessoa de lábios impuros. A Bíblia vai dizer que depois de ouvir isso, a voz do Senhor vai dizer que o Senhor envia um anjo, pega uma tenaz, pega uma brasa do altar, toca nos lábios de Isaías. Deus está dizendo para mim e para você: aquilo que é deficiência, aquilo que antes era um buraco na sua vida, aquilo que antes te envergonhava, aquilo que antes era pecado, vai se transformar de uma forma tão poderosa que vai ser utilizado como arma espiritual para alcançar vidas, para direcionar vidas. A Bíblia diz que o Senhor diz: a quem enviarei? E Isaías, reconhecendo que agora tocado por Deus, transformado por Deus, preparado por Deus, ele diz: eis-me aqui, me envia, Senhor. O mesmo padrão se repete, é o encontro com Deus, a consciência do pecado e um chamado depois de se encontrar com Deus. Deus te deu um chamado, não pare de cumprir o chamado que Deus te deu, porque você se sente pecador, porque você não consegue vencer batalhas. A partir do momento que você permite que Deus venha sobre você, Ele vai expurgar o pecado da sua vida. Ele vai tratar as áreas que são defeituosas. Não é porque você foi falho e porque Jesus te encontrou em alguma prática errada que ele não pode fazer tudo novo e te libertar disso. A Bíblia vai dizer que Isaías diz: mas os meus lábios? Deus, ele sabe onde você peca, ele sabe as deficiências que você carrega, ele conhece você até melhor do que você mesmo. E Deus está dizendo: ei, mesmo assim, eu te purifico, eu te preparo. E aí depois você reconhece, você entende o chamado que Deus está te dando. Abra comigo Mateus, capítulo 4, versículo 19. Vai dizer: disse eles: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Vocês estão entendendo que o chamado sempre inclui uma transformação? É sobre a gente abandonar a velha prática, aquilo que antes nós errávamos, para vir até Jesus, mesmo com as nossas deficiências, para que Ele nos purifique, nos lave de todo pecado, nos transforme e nos envie. Abra comigo João, capítulo 21, versículo 6. Vai dizer: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Então grande era a quantidade de peixes. Jesus estava dizendo: olha, eu não preciso da sua ajuda, mas sobre a minha palavra, se você fizer, vai dar certo. Jesus continua sendo o Deus da provisão. Para mim, para você, para Pedro, ele foi para Isaías, ele foi para os profetas, e ele continua sendo o Deus que continua cuidando. Deus está dizendo: aonde você viu fracasso, eu vejo cenário de milagre para mim e para você. Aonde você parou, o Senhor manda você tentar de novo. Aonde você se sente indigno, o Senhor está dizendo: eu estou liberando um chamado através das suas deficiências. A Bíblia vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na sua, na minha, na nossa. O seu barco estava vazio, assim como o de Pedro. Já tinha pescado, não tinha pegado nada, estava tudo dando errado. Mas agora, aquele barco que estava vazio, sem dinheiro, sem condições, sem peixe, sem nada, agora era o palco de um grande milagre. Era um lugar onde o Senhor
honraria os princípios. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: ei, você vai voltar para o mesmo barco, para a mesma rede, o mesmo mar, aonde você tinha sido infeliz, mas agora você vai voltar não pela sua força, mas pela palavra do Senhor. E pela palavra dele, que é suficiente, você vai ver o grande milagre sendo gerado. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Diga em nome de Jesus: eu viverei o milagre. Senhor Jesus, hoje nessa manhã, Pai, nós nos colocamos agora, Senhor Espírito Santo, em oração pela vida dos teus filhos. Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, assim como Pedro, diante da tua presença, muitas das vezes cansados, frustrados, decepcionados, depois de noites sem resultados. Muitas das vezes os teus filhos oram, buscam e ainda não aconteceu nada. Mas essa manhã, Senhor, eu ouço a voz do teu Espírito Santo dizendo: tente mais uma vez. Ah, Senhor, e pelo poder da tua palavra, eu libero uma palavra sobre a vida dos teus filhos. E eu declaro, Senhor, que aonde eles tentarem de novo, o Senhor causará, Senhor, um grande milagre. Senhor, que esse milagre já começou a ser gerado espiritualmente. Senhor, que toda frustração agora seja quebrada. Agora todo ciclo seja derrotado e seja agora interrompido toda a frustração na vida dos seus filhos. Senhor, entra agora dentro de cada lar, entra agora dentro de cada emprego, entra agora dentro de cada empresa. Senhor, e aonde havia escassez, aonde havia, Pai, términos, aonde eu via destruição, fracasso, frustração, aonde estava quebrado, que haja um novo ciclo agora, Senhor. Senhor, um novo ciclo de reconstrução. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio agora, Senhor, todo o medo do coração dos teus filhos. Eu renuncio agora toda a autossuficiência. Eu renuncio tudo aquilo, Pai, que prende os seus filhos ao passado, à frustração, Senhor, a estagnação espiritual. Entra agora, Senhor, dentro de cada vida, tomando o controle completo agora. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida deles agora, Pai, uma palavra profética, uma nova unção, um novo propósito, uma nova identidade. Eu profetizo sobre a vida deles agora, Pai, redes cheias, portas abertas, milagres acontecendo, vidas sendo alcançadas. Levanta, ó Senhor, com mão poderosa, Senhor, sobre essas vidas. Tome a direção completa agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Pai, opera sobre a vida deles, sobre o lar deles, sobre a casa deles, sobre a empresa que o Senhor vai levantar sobre a mão deles, Pai. Senhor, opera o milagre completo. Senhor, eu declaro que agora eles deixarão tudo para te seguir, para te obedecer, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. E aquilo que era frustração na sua vida, a partir de hoje, se torna um milagre. Amém? Fique com essa palavra nesse domingo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua empresa, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Hoje é o nosso 14º dia de propósito, 40 dias caminhando com Jesus para uma libertação e transformação de vida. Então, em nome de Jesus, não perca os próximos dias, não quebre esse propósito, porque Deus já está fazendo grandes milagres e vai continuar fazendo. Amém? Hoje à noite nós temos culto, começa às 6 horas da tarde, aí do Brasil. Amém? Nós estamos em um propósito, não podemos parar. A igreja virtual está crescendo e em nome de Jesus, você que quer fazer parte desse movimento de avivamento, entre em contato com a gente, porque Deus tem uma palavra ao seu coração, uma palavra à sua vida. Líderes que oram, cuidam, apacentam e regem, ensinam a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Shalom, shalom.